Fala galera, tudo bom? Eu sou o Cássio e você está na Code Yourself. E galera, seja bem-vindo a essa série de aquecimento para o nosso evento de ponta a ponta, beleza? De ponta a ponta é um evento prático focado em trazer clareza sobre como desenvolver aplicações do zero até o deploy em produção. Esse evento é gratuito e vai ocorrer entre os dias 24/11 até o dia 4/12, beleza? E para se inscrever é bem fácil. Só clicar aqui no link que está aqui embaixo na descrição, cadastrar lá com nome e e-mail e você vai receber todas as informações para o seu acesso, beleza? Então bora lá, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre como estar sempre atualizado, tá? Sobre como estudar aí programação e se manter atualizado aí com as tecnologias que vão lançando e também sobre o que o mercado vai nos solicitando, beleza? Vamos lá, então vamos aproveitar agora que a gente teve um recém-lançamento aí, tá? Essa semana. Não sei quando vocês vão estar assistindo esse vídeo aqui, mas foi lançado então o querido .NET na versão 7, tá? Versão aí já esperada e foi lançado aqui, como a gente pode ver, no dia 8 de novembro de 2022. Então, para mim aqui, alguns dias, vai depender aí de você, quando você esteja vendo esse vídeo, beleza? Então vamos aproveitar, tá? Vou mostrar aqui o que eu faço para me manter atualizado. Vamos utilizar aí como exemplo o próprio .NET 7 com as features que foram lançadas, tá? Vamos estudar um pouco. Esse vídeo ele não tem aqui um roteiro muito certinho, tá? Então a gente vai vendo um pouco aqui juntos sobre o que foi lançado. Já dei uma primeira olhada, tá? Para ver algumas features, para ver algumas coisas que a gente pode trazer aqui que seja até mais prático, tá? Porque muito do que foi lançado aí nessa versão é focado ali em performance e eu não vou trazer assim algum exemplo mais prático sobre isso, beleza? Acho que então uma das formas que a gente pode falar sobre como se manter atualizado seria justamente indo atrás da documentação própria ou dos lançamentos que as próprias empresas desenvolvedoras dessas tecnologias fazem, tá? Nesse caso, então, se tratando aqui do .NET, como vocês sabem ou devem saber, ou não sei se sabem, o .NET ele é da Microsoft, tá? É open source e é da Microsoft, então justamente por isso a gente está aqui no site da Microsoft. E nesse caso aqui a gente vai vir aqui em Download SDK, tá? Só para a gente baixar aqui. Na verdade eu até já tenho baixado, então vou só executar esse arquivo aqui, só para a gente acompanhar junto, beleza? Então vou rodar aqui o executável, deve abrir aqui a janela para mim, apesar que, como eu já tenho ele instalado, não sei se ele vai refazer a instalação ou o que vai ser. Beleza, então aqui ele abriria a janelinha para fazer a instalação, é só fazer next mesmo e finish, não tem muito segredo, beleza? Então você pode fazer aí bem fácil. Vou cancelar aqui. Um outro detalhe é, para você utilizar essa versão, olha só, aqui mesmo já avisa para a gente, ó, tá usando o Visual Studio? Então esse lançamento é só compatível com o Visual Studio 2022 na versão 17.4, beleza? Se estiver usando outras versões, você seleciona aqui. Nesse caso, para a gente atualizar o Visual Studio, a gente vai vir aqui no menu iniciar, beleza? E vem aqui em Visual Studio Installer, beleza? Que aqui a gente consegue atualizar aí a versão do Visual Studio. No meu caso, eu já instalei, tá? Você pode ver aqui versão 17.4.0. Para você deve ter um botão aqui embaixo para fazer o update ou em algum lugar por aí, tá? Eu acho que ele fica aqui embaixo ou entre um desses três aqui, beleza? Vamos então dar uma olhada um pouco aqui sobre o que traz essa versão, tá? E é o que eu faria e o que eu fiz de fato, tá? Então é dessa forma mesmo que eu me mantenho atualizado, tá? Então como a primeira das formas aí é procurando mesmo na documentação, nos lançamentos das próprias empresas desenvolvedoras dessas tecnologias, beleza? Então beleza. Deixa eu voltar aqui na página anterior, ó, a página do .NET 7. Se a gente rolar aqui um pouquinho para baixo, ó, a gente já pode ver aqui, ó, o que há de novo no .NET 7, tá? Vamos justamente
clicar aqui, tá? Nesse botão que leia mais, vai abrir aqui uma outra página. E aqui a gente já consegue ver aqui algumas coisas que foram lançadas, tá? Junto com o .NET 7. O que teve de lançamento aqui? Sucessor do .NET 6 e concentra-se em performance, tá? Em ser moderno, simples e rápido. E vai ter um suporte por 18 meses, tá? Então, algumas informações aqui. Aqui falando um pouco sobre o desempenho, tá? Então, essa versão é muito focada em desempenho. Alguns aprimoramentos aqui que são bastante focados aqui a nível de desempenho, beleza? Acho que o mais característico é esse AOT aqui, beleza? Ó, produz o executável autônomo no formato de arquivo de plataforma de destino sem dependências externas. Ele é totalmente nativo, tá? Sem o Intermediate Language, tá? Que é esse IL aqui, ou o JIT, tá? Se eu não me engano, esse JIT aqui eu esqueci o nome, Just in Time, eu acho, exatamente. Tá? Então ele não gera mais um código intermediário, tá? Basicamente é isso que ele está dizendo. Ele vai gerar já um executável para a sua plataforma nativa, tá? Se você for rodar aí alguma coisa para Windows, ele já vai rodar aí o código direto para Windows, tá? Se eu não me engano, você até já consegue, por exemplo, compilar a sua aplicação, beleza? Vai gerar lá um executável e você executar isso num outro sistema operacional, melhor, numa outra máquina, tá? Vamos dizer assim, numa outra máquina que nem tem lá o Visual Studio, o .NET, tá? Instalado. Tá? Se eu não me engano, eu li alguma coisa sobre isso, beleza? Então, temos aqui, então, alguns melhoramentos, tá? Algumas melhorias no system.text.json. Já utilizei isso aqui, tá? Ele veio para substituir o newtonsoft.json, só que eu tinha alguns problemas que eu não conseguia resolver com esses system.text.json, beleza? Depois eu vou fazer alguns testes para ver se isso vai resolver os problemas que eu tive. Eu não vou lembrar aqui exatamente, não vou saber explicar exatamente o problema que eu tive, mas talvez a gente faça isso num vídeo futuro, apesar que é coisa assim simples, tá? Mas que eu não conseguia resolver com essa biblioteca. Então tinha que usar a outra e até em algumas aplicações usar os dois, tá? Usar as duas bibliotecas. Apesar que isso aqui não é bem uma biblioteca porque é nativo, tá? Mas deu para entender. Matemática genérica, então, ó, .NET 7 e o C Sharp 11 inclui inovações que permitem executar operações matemáticas genericamente, ou seja, sem saber exatamente o tipo que você está trabalhando. Ó, aqui até está mostrando um exemplo, tá? Isso aqui é uma das coisas que a gente pode ver aí até na prática daqui a pouco, beleza? Eu vou deixar aberto essa aba aqui, que aí depois a gente dá uma olhadinha nisso aqui na prática. Algumas coisas sobre expressão lambdas e algumas outras coisas, ó, muitas melhorias feitas na API de bibliotecas do .NET são descritas aqui a seguir, ó. Suporte para microsegundos e nanosegundos em time span, time only, date time e date time offset, tá? Então, adicionou algumas coisas aqui na API das datas. API para ler o formato, esse tar aqui, arquivos tar, não sei o que é. Acho que aqui nada muito interessante. Alguns conversores de tipo aqui, tá? Para datetime. Depois eu vou a gente pode dar uma olhada nisso aqui também, porque também é interessante, beleza? APIs para permissões no Unix, tá? No Windows, Linux, aliás. Beleza, algumas coisas aqui até que interessantes que a gente pode dar uma olhada, beleza? Algumas coisas para publicar direto para container, algumas coisas para o NuGet. Isso aqui é interessante, ó, a gente vai ver bastante coisas aqui. Junto com o .NET 7, tá? Eles costumam também lançar uma nova versão do C Sharp. Nesse caso aqui é o C Sharp 11. E a gente tem aqui, ó, um link já com as features
que foram lançadas também, tá? Então a gente pode ver todas essas features aqui. Se não me engano, aqui em especificações, ó, eu tenho aqui embaixo, por acaso não tá do 11 aqui. Eu acho que eu até tenho esse link aqui para ele, para uma versão que tem o 11, beleza? Deixa eu ver aqui. Ah, aqui, ó. Parece que só não tem na versão traduzida, mas a gente dá uma olhada aqui, beleza? Então aqui eu tenho essa lista aqui das melhorias, está em inglês, mas não tem problema não. Qualquer coisa a gente traduz a página, mas a gente também dá uma olhada nisso aqui. Então basicamente o que eu estou fazendo aqui é mesmo verificando direto aqui na documentação própria, tá? Da documentação da Microsoft, do .NET, do C Sharp, para ver aqui as melhorias. E o que foi lançado, ou seja, estou me atualizando mesmo sobre o que foi lançado, tá? Algumas novidades aí para o .NET MAUI. É outra coisa que a gente precisa fazer um vídeo, tá? Que é uma tecnologia aí para desenvolver para multiplataformas. Deixa eu ver se até a gente tem algumas coisas aqui interessantes. Já que não tem aqui muita coisa, mas a gente vai poder desenvolver aqui para Android, para iOS, para Mac, para Windows, para Linux, tá? Então aqui vai permitir desenvolver aí multiplataformas. Deixa eu ver aqui. Aqui tem uma vasta documentação, tá? Então muita coisa aqui. Olha aqui, aqui ele tem alguns exemplos aqui, tá? Então as plataformas. Ó, vai utilizar XAML e C Sharp. Isso aqui já foi lançado, se eu não me engano, desde o .NET 6. Se eu não me engano, não. Foi lançado desde o .NET 6. Eu já tinha comentado sobre isso aí anteriormente. E veio aí com algumas features a mais. E, obviamente, algumas melhorias no próprio ASP.NET, tá? E também no Entity Framework Core. Então, vamos abrir aqui também. Deixa aqui para a gente dar uma olhada. Vou fechar aqui, vamos fazer o seguinte, vamos já abrir o Visual Studio para a gente começar a fazer aqui alguns testes, tá? Não só lendo a documentação, mas eu também gosto de criar um projeto mesmo para testar essas features, tá? Então é isso aqui que a gente vai fazer agora. Vou começar criando uma solution aqui vazia, beleza? .NET 6 versus .NET 7, beleza? Vou passar um minúsculo aqui. 6.0 e 7.0. Beleza, é uma solution em branco, vai carregar rapidinho. Vamos fazer aqui já o seguinte. Adicionar aqui um console. Para a gente já testar algumas features aqui que foram lançadas, tá? Vamos criar aqui uma versão do .NET 6 primeiro, beleza? .NET 6 console. Só para a gente fazer um pequeno comparativo aqui e entender as features mesmo. Como era na versão aqui 6 e algumas coisas e como ficaram aí no .NET 7. Já vou então criar aqui um novo console. .NET 7 console. Aqui, alterando aqui para 7.0. Olha só, aqui a gente pode ver, ó, as versões, tá? A .NET 5 já expirou o suporte. A .NET 6 tem um long term suporte, ou seja, 3 anos. E a Standard, se eu não me engano, 1 ano e meio. Aqui também na documentação, deixa eu só selecionar aqui, vamos voltar lá naquela documentação. Lá em cima no início ele fala sobre isso, tá? Exatamente, ó, 1 ano e meio para essa versão aqui do .NET 7, tá? Então, já fique sabendo. É sempre assim, uma versão LTS e outra não, tá? A LTS é a Long Term Support e a STS é a Standard Term Support, tá? Então, versão padrão, que é 1 ano e meio,
E a long term foi lançado no mês 8 de 2022 e vai acabar... Mês 8 não, né? 8 de novembro vai acabar 12 de novembro de 2024. São 2 anos? Engraçado que eu achava que eram 3 anos. Deixa eu fazer o seguinte, vamos dar uma olhada aqui no .NET 6. Deixa eu ver onde é que eu vou achar .NET 6. Suporte por 3 anos, exatamente. Ah, ok. Aqui é a versão só do patch, tá? Do último patch. Mas ele não foi lançado aqui em 2022, não. Foi lançado ano passado, em 2021. Então é por isso. Então quer dizer que eles atualizaram também, ó, exatamente, ó, tá aqui a primeira versão. Quer dizer que eles atualizaram também algumas melhorias, tá? Lançaram algumas melhorias nessa versão 6.0.11 aqui também. O que é normal, tá? Já que está dentro do suporte. Mas vamos lá, sem mais demoras. Então vamos voltar aqui para o nosso projeto. Tá vazio, né? Vamos escolher aqui então a primeira feature que a gente pode dar uma olhada aqui. Vamos começar pelas features aqui do C# já. Primeiramente, isso aqui é uma das features que eu achei bem interessante. Que é você poder quebrar a linha quando você está criando alguma string, tá? E conseguir formatar isso de acordo com os espaçamentos que a gente deseja. Vou mostrar como seria isso. Imagina só, aqui, o que à esquerda é o .NET 6, tá? Então vamos lá. Imagina que você quer escrever aqui uma mensagem. Vamos dar uma lida lá, até melhor, tá? Para entender. Vou traduzir aqui para vocês acompanharem também, ó. Permite uma nova forma literal de string, que começa com no mínimo 3 caracteres de aspas e sem ter máximo, tá? E opcionalmente seguindo por uma new line, tá? Ou seja, você precisa quebrar a linha. Você tem essa opção, aliás. E que o final termine também com essas 3 linhas, tá? Então, exatamente isso aqui. Então, vamos lá. Se a gente quisesse fazer isso aqui, por exemplo, no .NET 6, vamos criar aqui uma mensagem, ó. Var message é igual a arroba, aspas, beleza? Ponto e vírgula aqui. Então, aqui eu posso escrever qualquer coisa. Beleza? É só uma string normal. Só que eu também posso continuar escrevendo aqui, né? Então, vamos criar aqui, por exemplo, um JSON, tá? Nesse caso, para isso, eu preciso usar, obviamente, aqui o arroba, tá? Que é o formato que a gente tem quando a gente precisa quebrar a linha. A gente pode fazer aqui, por exemplo, um JSON, tá? O formato de JSON. E eu posso fazer aqui tab, por exemplo, first name. E aí, nesse caso, ó, já entra um detalhe aqui. Se a gente quer usar aspas aqui, a gente precisa utilizar 2 aspas, tá? Então, vamos lá. First name é Cássio. E last name. Beleza, e agora eu vou só mandar imprimir essa mensagem aqui. Vamos executar aqui. Vai mostrar aqui no console, beleza? E bem simples, tá? Então ele consegue pegar a indentação aqui, tá? Tá vendo esse espaçamento aqui à esquerda? Ele funciona dessa forma. Então isso aqui, de certa forma, a gente já tinha. Vamos fazer agora com essa versão aqui do .NET 7. Vou colocar todo esse texto aqui. E aí a gente consegue ver aqui de início o quê? Se ele é retrocompatível com o que a gente tinha, né? Eu sei que com certeza vai ser. Então, vamos executar aqui agora o .NET 7. Beleza, vai funcionar certinho. Só para a gente não perder,
Vou colocar aqui .NET 7 e aqui .NET 6 só para quando mostrar lá no console e depois a gente não acabar executando errado, tá? Beleza. Aqui está dizendo então que eu posso utilizar agora 3 aspas em cima, 3 aspas embaixo, beleza? E aqui eu preciso quebrar a linha, tá? Se eu não me engano aqui, vamos voltar. Exatamente. Então, preciso quebrar a linha aqui. Se eu tiver quebrado aqui em cima, eu quebro aqui embaixo também. E aqui diz que eu ainda posso usar aspas dentro do meu texto de uma forma diferente. Então, aqui eu preciso usar a partir de 3, né? Vamos só executar para a gente ver como é que fica. Beleza, então aqui como eu estou usando esse novo formato, eu já não preciso utilizar 2 aspas. Então, posso fazer dessa forma aqui. Ó. Então, agora ele vai permitir que a gente utilize aspas de uma forma mais fácil, tá? Mais simples aqui dentro, na hora de manipular a string. Então, beleza. E eu também posso utilizar 4, tá? E o próprio exemplo aqui mostra para que eu posso utilizar 4. Se eu colocar 4 string aqui no início, eu preciso colocar 4 aqui no final, tá? Ele até adicionou sozinho aqui, ó. Então, posso adicionar no mínimo 3, mas eu posso adicionar mais de 3 também. Isso para quê? Porque caso eu queira ter dentro da minha string 3, ele não vai se perder onde inicia, onde fecha, tá? Então, se eu quero colocar 3 aqui, eu coloco aqui então 4 ou mais, tá? Então, é basicamente para isso. Então, se eu executar aqui, ele vai mostrar todas as strings. Também foi mudando o projeto que vai iniciar. Então, ele vai mostrar 3 strings aqui, tá? Então, é até que interessante. Mas vamos ver aqui outras coisas. Aqui está mostrando como vai ficar o conteúdo, beleza? Aqui a diferença ó, é o espaçamento, tá? Então, vamos entender aqui o que ele está falando. Eu posso manipular o espaçamento aqui à esquerda até essa margem de acordo onde eu coloco as minhas strings, as minhas aspas aqui, tá? Vamos voltar aqui para 3. Então, se eu deixar aqui logo no início, ó, assim, ele até está usando diferente, né? Ele está fazendo dessa forma aqui. Pronto, mais ou menos isso. Mas eu acho que isso é indiferente. Vamos executar aqui de outra forma. Se eu pegar isso aqui e jogar tudo para frente, assim... então, ok. Então, tá vendo? Até mostra essa barra, quer dizer que é a partir daqui. Entendi. Se eu jogar isso aqui para frente, agora ele vai ter mais espaçamento, tá? Olha só, agora ele criou um espaçamento aqui. Então, deu para entender. É mais para mim definir a formatação, tá? Se eu jogar tudo aqui para a esquerda, mas com esse aqui mais para frente, deixa eu ver como vai ficar. Ok, então deu essa diferença inteira aqui, tá? Quer dizer que ele está pegando a margem a partir da onde eu fecho aqui as minhas 3 aspas, tá? Nesse caso aqui são 4. São 3, são 4, mas beleza. Então, interessante. Então, aí uma nova feature que a gente não tinha e agora tem, tá? E agora, olha só, mais para frente aqui, a gente tem a parte de interpolação, tá? E conseguir substituir os valores aqui dentro. Isso a gente também já tem no .NET 6, de uma forma diferente. Vamos fazer aqui, por exemplo, um message 2 é igual a my name is beleza? E aí eu consigo fazer o seguinte, name, tá? Dessa forma aqui.
E para isso eu preciso utilizar aqui o cifrão, tá? E aí ele vai conseguir entender aqui que o que eu estou passando aqui dentro de parênteses, dentro de chaves, é uma variável. Então, vamos executar isso aqui. Nem vou executar, tá? Isso aqui é básico do .NET e a gente tem essa funcionalidade. Obviamente isso aqui vai se manter aqui. Então a gente pode ver que não deu erro de build. A gente pode até executar aqui a aplicação também. Vai funcionar certinho. Mas o que ele está mostrando aqui é o quê? Ok, que eu consigo utilizar as duas coisas juntas, tá? Então, quebrar a linha e também utilizar a interpolação aqui de string. Anteriormente, isso não era possível. Se eu jogar esse aqui, por exemplo, o meu nome aqui para cima e tentar substituir aqui, na verdade uma aspa fica. Se eu tentar substituir aqui, isso não é possível, tá? Então, nem que eu tente colocar aqui, por exemplo, o cifrão aqui, antes ou depois, tá? Ele não vai deixar. O único caso que ele deixa fazer isso é se eu fizer sem quebrar a linha, tá? Nesse caso, aí ele vai funcionar. Por exemplo, justamente esse exemplo que a gente está utilizando aqui embaixo, tá? Então, aí ele funciona. Se eu tiver que quebrar a linha, ele já não vai deixar. Agora a gente vai conseguir fazer isso aqui já no nosso .NET 7, ó. Então, vou substituir esse cara aqui. Ele diz que eu preciso usar 2 cifrões, tá? Na verdade, ó, se eu coloco um só, ele não funciona. Ele está dizendo que eu preciso usar 2 aqui para utilizar 2 também, 2 aspas, tá? Duas chaves, tá? A gente vê aqui, ó. Nesse caso, a string especifica o número de chaves necessárias para iniciar a interpolação, determinado pelo número de cifrões presentes no início do literal, tá? Quando fala literal aqui, é o início da string. Então, se eu estou passando 2 aqui, eu estou passando 2 aqui. Eu acho que eu sei por quê. Porque aqui, ó, se eu passar 2 aqui ou mais, é a mesma coisa do que utilizar aqui 3 ou mais, tá? Quer dizer que se eu passar 1, ele vai entrar dentro da string. Nesse caso, deixa eu ver aqui só o que faltou aqui para buildar. Beleza. Nesse caso, por que eu preciso passar 2? Porque justamente se eu passar... eu quero que esse cara aqui entre na string, tá? Eu quero que minha chave aqui, A maior que e chave fechando aqui, abrir chave e fechar a chave, eles entrem também na minha string, tá? Então, se eu passar um só, ele vai achar, ó, já dá erro de compilação, vai achar que isso aqui é para me definir uma variável. Vamos fazer aqui na prática que vai ficar mais simples do que eu estou explicando, ó. Então, quer dizer que, ó, vou deixar assim, com um só, primeiro. Vou executar e ele vai aparecer aqui na string, tá? Então, isso aqui. E esse aqui também, obviamente. Agora, se eu passo 2, na verdade é um name aqui, tá? Eu quero passar. Se eu passo 2, agora ele vai passar a variável em si. Bacana. Vamos mudar aqui isso aqui, vou deixar... Melhor, só retirar isso aqui, tá? Vamos retirar isso aqui. E aí eu posso passar um só. Certo? Exatamente, ó. Já buildou aqui. Exatamente. Então, uma feature aí interessante que a gente já sabe como funciona. Vamos seguir aqui, vamos ver alguma outra coisa? Ó, vamos ver... Isso aqui a gente já viu agora há pouco, tá? Na verdade, esse aqui é até um caso um pouquinho diferente. Vamos traduzir aqui. Ó, permite
Novas linhas em todas as interpolações. Ok, então aparentemente isso aqui não era possível fazer antes, tá? Que era numa interpolação, que é isso aqui. Interpolação é quando eu substituo aqui o valor, eu quebrar a linha, por exemplo, assim. Vou colocar aqui outro name, por exemplo. Ó. Então, ele dá... Vou fazer aqui um last name. Ele dá erro de compilação, tá? Ó. Não deixa eu executar. Se eu fizer um build aqui, dá para ver que ele não vai permitir. Inclusive, olha só, já tem alguns alertas aqui, ó. New line inside a non-verbatim interpolate string are not supported in C# 10. Please use language version 11. Então, isso aqui não funciona na versão 10, só na versão do C# 11. Acho que aqui é a mesma coisa. Provavelmente ele deve ter aqui alguma mensagem. Deixa eu ver. Mesma coisa, ó. Ele mostra pra gente aqui que não funciona nessa versão. Vou pegar esse código aqui. Vou jogar aqui dentro aqui da nossa versão do 7.0, que bem provável, então, que vai funcionar. Com certeza vai funcionar, né, aliás. Ó, então é exatamente isso aqui, ó, para isso que serve, ó. Inclusive, se eu quiser adicionar mais texto aqui, ó, agora eu consigo quebrar as linhas fazendo interpolação, tá? Eu nem preciso desse mais aqui é porque eu quero somar as string, tá? Mas poderia ser uma query aqui até, por exemplo, name ponto replace. Vamos substituir aqui, por exemplo. Vou colocar aqui leite, vou colocar aqui underline. Beleza? E aqui eu vou substituir o quê? O underline. Não estou achando mais aqui. Beleza, vou substituir o underline por espaço em branco, tá? Então eu posso quebrar a linha dessa forma, até eu acho que continuar quebrando a linha aqui. Colocar outro replace aqui, por exemplo. Qualquer coisa, tá? Mas vou deixar aqui só assim mesmo, vamos executar. Então, ele faz aí certinho. Então, outra feature aí interessante aqui a nível de string, tá? Vamos procurar aqui uma coisa diferente agora, saindo aqui da strings. Deixa eu ver aqui alguma coisa que a gente pode ver, ó. Membros obrigatórios. Beleza, vamos pegar aqui, ó. Agora a gente vai ter membros obrigatórios, tá? Então, propriedades obrigatórias. Essa proposta adiciona uma forma de especificar uma propriedade ou campo que deve ser definido durante a inicialização do objeto. As hierarquias de objetos exigem muito clichê para transportar dados em todos os níveis da hierarquia. Vou pegar esse exemplo aqui. Então, vamos lá. Imagina esse exemplo aqui. Então, se eu quero... ok, se eu quero iniciar esse objeto person aqui com essas propriedades, utilizando esse construtor, nesse caso, tá? Eu só tenho ele aqui. Eu preciso, então... ok, ele está dizendo que isso aqui é muito complexo, tá? Então, a gente precisa muito de burocracia. E como vai ficar? Deixa eu ver antes aqui o que ele fez. Há muita repetição acontecendo aqui. Na raiz da hierarquia, o tipo de propriedade tinha que ser repetido 2 vezes. Ok, aqui e aqui. Parece, né? No nível derivado, na raiz da hierarquia, ou aqui, ou estou dizendo que é aqui. Talvez é isso aqui, não entendi muito bem. No nível derivado, o tipo de cada propriedade herdada tinha que ser repetido uma vez e o nome tinha que ser repetido 2 vezes. O tipo uma vez no nível derivado, tá? Então, nesse caso, person
Student deriva de person. Então aqui está dizendo que o tipo precisa uma vez e o nome duas vezes. E aqui está falando que o tipo tinha que ser definido duas vezes e o nome 4 vezes. Então aqui vamos ver o tipo string, aqui está first name, aqui string, duas vezes. E o nome 4 vezes, first name, first name, first name, first name. Realmente tem bastante, aqui não seria clichê, tá? Bastante duplicidade, ambiguidade, tá? Repetição. Exatamente, ó, muita repetição. Não quer dizer que eles devem facilitar a forma de obrigatoriedade na hora de fazer aqui uma herança, tá? Ó, adicionamos o modificador required. Beleza, eles vão ficar assim. Vou fazer isso aqui lá. Vou jogar aqui já no .NET 6, que eu já sei que ele nem deve existir esse required aqui. Ó, se eu pegar isso aqui e substituir aqui. Esse aqui é o 7, joguei no errado. Vou voltar esse código aqui. Ó, missing compile required member. Então não funciona. Então vou pegar isso aqui e vou jogar lá no outro console, tá? Aqui ele já vai ter e já funciona, tá? E aqui fala aqui, ó, o construtor default requer que first name e last name sejam setados na construção. Então, aqui está dizendo o seguinte, que se eu fizer aqui então um var person igual a new person, ok, eu já de cara não consigo utilizar o construtor default, beleza? Que é esse aqui sem passar nenhum parâmetro. Se eu tirar isso aqui, ó, toda classe quando a gente cria, ela tem um construtor default, tá? Que é esse aqui, a gente não precisa construir. A gente não precisa, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Ele já entende por default que ele existe, tá? Esse é o construtor default. E com required, vou deixar tinha aqui também, né? Aqui embaixo. Eu vou precisar já passar ele aqui dentro. Acho que eu não vou passar aqui dentro, eu acredito que ele tem que ser passado dessa forma, tá? Como se fosse construir um objeto aqui. Aí, eu já vi que as quebras de linhas aqui tá meio estranha, tá? Com essa versão nova aí do Visual Studio. Essa atualização. Last name também required. Beleza, e aqui nesse caso eu não preciso setar aqui um middle name, tá? Então a gente não tem o required. Esse init aqui, se eu não me engano, ó, como ele entrou aqui no lugar do set, se eu fizer aqui person.lastName é igual, ele não deve deixar eu fazer isso, tá? Já que eu não tenho set. Então, se eu colocar assim, ele vai permitir. E agora se eu remover tudo, não deixa. Por quê? Porque ele é required, né? Então eu preciso que essa propriedade ela seja setable, né? Eu preciso ter alguma forma de setar ela. E o init justamente permite eu setar ela quando eu estou iniciando o objeto. Se eu não me engano, isso até estava escrito aqui também. Ó, C# 9 veio com esse init, tá? Ó, com ele, essas propriedades podem ser definidas na criação ou inicialização do objeto, mas não posteriormente. Beleza, então mais aí um detalhe aí dessa versão, tá? Já o tempo está passando aqui, já passou bastante tempo, então vamos adiantar aqui, vamos correr um pouquinho mais. Vamos ver aqui algumas outras funcionalidades, tá? Vi aquelas lá do DateTime, deixa eu ver onde que eu deixei.
Era naquela lista. Lista genérica não. Deixa eu voltar aqui para ver se eu acho. Beleza, isso aqui, ó. Então quer dizer que para esses tipos aqui agora eu tenho o datetime.microseconds e o nanosecond, né? Então vamos dar uma olhada aqui nesses caras aqui também. Então quer dizer que date é igual a new date time. Nem preciso do new, posso usar o date time now. Ponto. Eu sei que aqui eu tenho millisecond, mas eu não tenho o nano e nem o micro. Beleza. Vamos jogar isso aqui agora nessa versão nova. Aqui agora eu vou ter o nanosecond e também o microsecond, tá? Então, algumas coisas novas que vieram aqui. Esse aqui é um inteiro, esse aqui é um inteiro também. Então ele também adicionou isso no time span, time only e no date time offset, tá? Aqui também tem uns cálculos, ó, uns novos tipos, tá? Para conversão de date only. Não tem para date time. Mas beleza, vamos lá. Date only converter. Deixa eu ver esse cara aqui. Date only converter. Ponto. Se eu fizer aqui um F12, para a gente dar uma inspecionada aqui nessa classe. É daqui do type converter. Beleza. Vou voltar aqui, ó. Public, tá? Alguns métodos públicos aqui. Quem é converter from? Ok. Convert to, ok. Vamos ver aqui. Será que eu preciso instanciar isso aqui? Ele não é para ser utilizado dessa forma. Eu acho que ele é para ser utilizado em uma propriedade que você queira que ela seja convertida de alguma outra, tá? Deixa eu ver se aqui a gente tem algum exemplo. Vamos ver aqui, por exemplo, date only aqui, ó. Fornece convetor de tipo de objeto date only para dizer outras representações. Ó, inicia uma instância. Então, deixa eu ver. Vamos tentar instanciar isso aqui. Então, 1000. Devia ter percebido, né? Porque aqui não é um tipo estático, tá? Então, estou tentando usar como se fosse uma classe estática, mas ele não é estático. Então, tá aqui, ó. Ó, por exemplo, eu posso obter esse objeto from string, por exemplo, converter para string. Ok, então aqui tem alguns caras aqui. Verifica se é válido. Então, beleza. Então, tem o date only e também tem o time only, tá? Vamos fazer um teste, ó. Ponto convert from string. Quero ver aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, por exemplo, vamos ver só se vai retornar certinho. Date é igual. Vou colocar aqui. Vinte, 22. Vou colocar a data de hoje. 11, 13. Alguma coisa que não está compilando. Deixa eu ver se eu encontro. Beleza, é aqui. Engraçado que ele converte aqui para objeto, tá? Não converte aqui para o date only. Tá? Eu achei que iria converter para essa
por essa struct aqui, mas não. Mas vamos debugar aqui para a gente ver. Beleza, ó. Ok, mas aparentemente ele traz um objeto como date only, tá? Então, vou fazer até um if aqui, ó. If date is date only. Se não, beleza, vamos fazer aqui um teste. Beleza, ó, então ele converte aqui, só que não é um objeto tipado, tá? Deixa eu ver se a gente tem aqui como tipar. Eu acho que eu vi aqui alguns passando o tipo. Vou fazer o seguinte aqui. Ó, então, posso passar direto string, iType descriptor. Será que aqui eu não tenho nenhum passando aqui o tipo? Aparentemente não. Talvez esse iType descriptor context aqui, ele tem alguma forma de se fazer isso, tá? Passar já para um objeto tipado. Mas se não, também não é o pior dos casos. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui logo um cast, talvez. Pronto, a princípio eu conseguiria fazer isso aqui também, né? Não? Ou não, né? Ah, ok. Aqui eu estou mostrando milissegundos, tá? Deixa eu colocar aqui um breakpoint. Vai estar igual, tá? Então, beleza, mesma coisa. Então aí mais algumas coisas que vieram aí junto com o .NET, beleza? Eu acho que por aqui acho que por aqui já dá para ver aí um dos exemplos aí como que eu utilizo para estar atualizado aí com o que vem a nível de atualizações nas ferramentas que eu uso, nas tecnologias, nas linguagens, tá? Nesse caso aí pro .NET. Então aqui mesmo na própria documentação você pode ver aí várias coisas, tá? Até tinha algumas outras coisas que a gente poderia ter visto aí, essa parte aqui de matemática genérica. Ó, inclusive ele até aqui já tem um exemplo, ó. Quer dizer que para você, por exemplo, fazer uma soma, você não precisa dizer que é inteiro, tá? Você pode simplesmente passar aí um T, tá? Um tipo indefinido aí, esqueci o nome. Pronto. Deixa eu ver se aqui a gente tem, ó. Um tipo genérico. Então, várias outras features aí que a gente poderia dar uma olhada, tá? Olha aqui, só no C# a gente tem essas todas aqui. Aqui também no .NET, deixa eu ver, ó. What's new no .NET? Temos aqui, ó. Então, a gente tem esse cara aqui, deixa eu ver. Ah, não, nesse caso aqui é pro Entity Framework, tá? What's new em .NET 7. Vamos ver aqui. A gente passou por isso aqui, tá? Logo no início, é essa página aqui. Então, a gente tem aí várias coisas que a gente pode ver diretamente na documentação. Um caso bem interessante que no lançamento do .NET 7, houve um evento, tá? Que foi o .NET Conf, se eu não me engano. .NET Conf. Exatamente, ó. Foi esses dias, entre o dia 8 e 10 de novembro. Eu até falei sobre isso lá no Instagram também. Foram 3 lives bem grandes, assim, de horas de duração, que eles falaram sobre
vários pontos, principalmente aí sobre o .NET 7 e o que teve aí de novidades e teve aí de melhorias, trouxeram alguns exemplos. Obviamente foi tudo em inglês, então você precisava ter conhecimento disso aí. Aqui a gente tem até a agenda, tá? Então tudo em inglês. Por alguns arquitetos, alguns engenheiros lá da Microsoft falaram um pouco sobre esses o que tem de novo, tá? No .NET, no C Sharp, até no próprio Visual Studio que teve aí essa atualização, beleza? Então é uma outra forma, tá? Então acompanhando essas páginas, acompanhando esses distribuidores mesmo, tá? Quem desenvolve as plataformas, Microsoft, Google, enfim, Facebook também, que tem aí, por exemplo, o React, se eu não me engano, é do Facebook. Então, tem essa alternativa. E, obviamente, a alternativa mais prática seria acompanhar pessoas que disponibilizam esses conteúdos para vocês, tá? Então, nesse caso, a gente tem aí a Code Yourself, que a gente já falou desde aí, veio aí desde o .NET 5, então a gente tem vídeos sobre o .NET 5, temos vídeos sobre o .NET 6 com as suas mudanças, tá? Que a gente trouxe, que a Microsoft trouxe aí, então aqui a gente tem também na documentação, mas temos lá um vídeo com alguns casos de melhorias, de atualizações. E aqui também aí algumas coisas aí direto do .NET 7, tá? Então, uma das formas que você pode utilizar para estar se mantendo atualizado é segue aí a Code Yourself, se inscreve no canal, entra lá também no Instagram e acompanha aqui, tá? As novidades, os vídeos, que aí você vai sempre se manter atualizado, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esquece de clicar no link que está aí na descrição para você se cadastrar para o nosso evento de ponta a ponta, beleza? Que a gente vai trazer aí bastante conteúdo interessante, criar aí aplicações aí do zero até o final, tá? Mesmo de ponta a ponta. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Tamo junto e até a próxima.